Olá pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Preocupado com a repercussão negativa do veto na resolução proposta pelo Brasil ontem, os Estados Unidos agora dizem que se a votação, ao invés de ontem, fosse hoje, que eles votariam a favor. Chega a ser ridículo, né? Isso acontece para um garoto de 8 anos de idade, não acredito. Na verdade, o que alguns comentaristas de TV, de jornal, imaginam é que assim, o Biden esteve lá em Israel. Aliás, hoje esteve o primeiro-ministro do Reino Unido e fez o que eu tinha dito ontem, que até agora não tinha, né? Só tinha os Estados Unidos dado apoio explícito a Israel. O primeiro-ministro do Reino Unido também deu esse mesmo apoio incondicional a Israel. As grandes potências não aprendem, não aprendem. Depois todos pagam, uns mais, outros menos, claro, né? Normalmente quem paga mais são os pobres, são os, enfim, em todas as naturezas de problemas, né? Inclusive, por exemplo, do meio ambiente, paga muito mais os países mais pobres do que os mais ricos. Mas todos pagam de uma certa forma e eles não aprendem, enfim. Mas então que o Biden estava lá e se fosse hoje, porque o Biden quis posar, até porque o Biden está mais interessado na eleição que vai ter ano que vem, que ele parece que vai ser candidato à reeleição, apesar de já estar com 81 anos e claramente já está meio teretetê. De vez em quando tem várias imagens assim, que está lá fazendo um discurso, aí se perde no discurso, aí quando vai sair, sai para o lado direito, tinha que sair para o lado esquerdo, vice-versa. Tá meio esquisito, mas ele diz que vai ser candidato à reeleição, e aí ele está mais preocupado com isso. E aí ele queria sair de lá de Israel com a coisa de que abriu o corredor humanitário, uma certa condescendência de Israel e tal, não sei o que lá, e aí depois votaria, mas assim, ele já teria capitalizado a coisa, entendeu? Isso é o que diz, eu também não tenho certeza disso não, e francamente, na verdade, nem acredito nisso. Isso é só papo, é só para dizer assim, porra, teve uma repercussão horrorosa no mundo todo. E aí tá dizendo, olha, poxa, se tivesse esperado um dia a mais, a gente teria votado a favor. Se tivesse que votar a favor, teria votado hoje, ontem, anteontem, enfim. A cidade de Khan Yunis, essa cidade fica lá no sul de Gaza, é o abrigo para civis, que exatamente, o pessoal desceu do norte para o sul, né? E é onde estão os 28, nunca se sabe, ainda não se sabe bem se são 28 ou 32, cada hora dizem um número. Os 28 brasileiros que estão esperando desde sábado para serem resgatados de Gaza. Pois bem, hoje Israel bombardeou aquela área. Tem um vídeo aí, um brasileiro que está lá na casa dizendo que a bomba e mostrando a fumaça, a bomba caiu ao lado da casa. É complicadíssimo. E neste bombardeio morreram e ficaram feridos, inclusive funcionários da ONU, que estão lá prestando assistência. É bem complicado. Vejam bem, mandou sair do norte para ir para o sul, dizendo assim, ó, no norte nós vamos horrorizar, saiam daqui. Está horrorizando no sul também. Só para a gente ter ideia, no total, nessa 12, 13 dias de guerra, já morreram 19 jornalistas. Que eu saiba, todos a partir de bombardeios de Israel. Inclusive aquele lá do Líbano que a gente já falou aqui. Hoje, uma mesquita foi bombardeada. Ainda não tinha notícia de se matou gente, se feriu gente, mas uma mesquita foi bombardeada.
A Al Jazeera, eu só não acerto na loteria esportiva. Lembram que ontem eu falei aqui, que pegaram um vídeo da Al Jazeera que supostamente mostrava que a bomba que explodiu no hospital teria sido uma falha de um foguete do Hamas ou da Jihad Islâmica e tal, não sei o quê. E aí eu disse aqui, quem quiser volta no vídeo de ontem. Eu disse aqui, é engraçado que a Al Jazeera normalmente eles repudiam. Não, a Al Jazeera é de árabe e tal. Não. Mas quando dá uma informação, né, que a Al Jazeera chegou a dizer isso, mostrou o vídeo e chegou a dizer. Quando ela dá uma informação que favoreça a eles, aí a Al Jazeera goza da maior credibilidade do mundo. Pois bem, a Al Jazeera hoje veio a público dizer que analisou todos os vídeos, frame por frame, porque eles estão, Al Jazeera, como vários na sua Al Jazeera, tá com uma câmera lá que fica 24 horas direto, entendeu? Então assim, eles não filmam e param, ela fica direto. E aí que eles avaliaram e analisaram todos os frames, e aí minuto por minuto, segundo por segundo eles vão mostrando. Eu vi não chega a ser um relatório, mas essa descrição. Então, diz assim, quando sai a tal bateria de foguetes, é pouquinho antes da explosão, quando sai a bateria de foguetes do Hamas, que realmente sai, todos ela consegue comprovar isso, todos eles foram interceptados pelo tal do Dome de Ferro de Israel, o serviço de segurança, a tecnologia de segurança de Israel. E que aí depois, alguns segundos depois, é que vem a bomba e explode o hospital. Então a Al Jazeera hoje conclui que foi Israel quem destruiu o hospital. Claro que a Al Jazeera não é jornalismo, né? Então ela não é especialista, ela não enfim, não é não sei como é que é o termo, um especialista no assunto, um auditor, enfim, para ser quem vai dizer isso um dia. Também a gente não sabe bem quem vai dizer. Teria que ser alguma coisa independente, tipo da ONU, tipo, sei lá, da Unicef, dessas entidades independentes. Não sei quando isso vai acontecer, mas o interessante a Al Jazeera diz que hoje ela, Al Jazeera, tem certeza de que foi Israel. E aí, obviamente, que aí agora Israel e os aliados de Israel dizem assim, não, a Al Jazeera não serve para nada. Claro, quando diz a favor, é ótimo. Quando não diz a favor, não serve para nada. Outra coisa interessante, aquele hospital é o Hospital Batista que foi destruído. E aí são cristãos ortodoxos que são os donos e têm o controle do hospital. É um hospital privado. Quer dizer, nesse momento ele virou público, né? Mas ele era antes um hospital privado. E eles deram declaração de que eles foram informados por Israel 3 dias antes, em 3 dias consecutivos, sábado, domingo e segunda agora, de que tinham que sair de lá porque o hospital poderia ser bombardeado. E aí o hospital foi bombardeado. Então, assim, as evidências não são favoráveis a Israel. E digo mais, há outro hospital em que os responsáveis, outro hospital, também dizem que Israel está dizendo para eles saírem de lá. E os médicos estão se recusando a sair porque é um hospital que tem muitos bebês em situação, não só por causa da guerra, por conta de doenças, em situações críticas, dependentes de aparelhos aos quais eles estão ligados. E que, assim, se sair carregando, esses bebês vão morrer, né? E os médicos se recusaram a sair. Então, assim, se acontecer, tomara que não, desse hospital ser explodido também, não venham dizer depois que foi um erro do foguete do Hamas. Os Estados Unidos, mudando de assunto, os Estados Unidos suspenderam as sanções econômicas à Venezuela por 6 meses, temporariamente, conforme eu disse aqui ontem ou anteontem.
E hoje a Venezuela libertou 4 oposicionistas do governo Maduro que estavam presos. Isso tudo faz parte do acordo. E como eu já disse aqui, a imprensa pouco divulga, esse acordo foi proposto, articulado, costurado, não só, mas a proposição foi do governo Lula. A costura, os acordos, as conversas, aí houve mais atores, mais participantes. É excelente, porque assim, aquilo, não tem jeito, tem que lidar com a Venezuela, como tem que lidar com todos os países. Ontem eu estava vendo o embaixador, o chanceler brasileiro, dizendo que o Brasil, hoje, porque com Bolsonaro, a Venezuela e Cuba, se não me engano, tinham tido relações cortadas pelo governo Bolsonaro. Mas hoje o Brasil é um dos pouquíssimos países que mantém relações. Eu ontem falei aqui, são 195 países vinculados à ONU. O Brasil é um dos pouquíssimos países que mantém relações diplomáticas com todos, sem qualquer exclusão. Não interessa se é a Coreia do Norte, se é a Arábia Saudita, se é os Estados Unidos, se são os Estados Unidos, se é o Japão, se é Gabão, não interessa. O Brasil mantém relações comerciais e diplomáticas com todos os países vinculados à ONU. É certíssimo fazer isso. Então, nada melhor que ter uma relação mais de paz, de tranquilidade, né, de normalidade. E o Brasil está contribuindo muito para isso. Neste caso da Venezuela, neste caso de Gaza, está tentando, diz que o Brasil vai insistir numa nova resolução, enfim. Eu acho que essa questão dessa resolução é caso perdido, mas o Brasil está lá insistindo em função de tentar melhorar um pouco aquela situação tão dramática de lá. A Polícia Federal prendeu 4 policiais civis do Rio de Janeiro por tráfico de 16 toneladas de drogas e a venda de 29 fuzis para traficantes do Jacarezinho. Vejam a gravidade disso, que eu falo aqui também há anos, né? Sim, isso aqui já está desde 2020, então pelo menos tem 3 anos. Então, há pelo menos 3 anos aqui, eu já falo isso em outros espaços há mais tempo, policiais estão absolutamente envolvidos. Então, quando a gente fala assim, é por isso que é hipócrita quando diz assim, vai lá na favela e mata 52, porque tem um monte de bandido lá muito bem armado pela polícia, tá? Na maioria das vezes. Se não é pela polícia, é pelo exército. Se não é pelo exército, é por grandes figurões da política e do empresariado brasileiro, empresariado no mau sentido nesse caso, máfias. Então, é isso. E aí, só para não me deixar mentir, eu não tenho falado aqui porque com esse negócio da guerra, né, e tal, a gente acaba se focando em outro lado, mas vocês sabem que, né, num quartel do Exército em São Paulo, lá no interior de São Paulo, não me lembro exatamente o nome da cidade, foram roubadas 21 metralhadoras poderosíssimas. São metralhadoras que derrubam um avião numa distância de 6 quilômetros, só para a gente ter ideia. E elas sumiram do paiol do quartel. Não se sabe bem quando elas sumiram, só se descobriu agora, tem uma semana. O Exército tomou a decisão de manter 200 e tantos soldados retidos no quartel, sem poder sair para tentar apurar. Mandaram alguns para casa, ficaram lá 100 e poucos, e agora dizem que identificaram 3 desses soldados do Exército, talvez haja mais, não duvido. E normalmente também, quero chamar a atenção aqui, normalmente quando tem soldado envolvido, também tem oficial envolvido, porque soldado tem medo de fazer isso sozinho. Esses foram, sim, vendidos a preço caro para traficantes. Havia uma suspeita
de que essas metralhadoras estariam em comunidades, na mão do tráfico de comunidades aqui no Rio de Janeiro. Tudo indica que sim, porque das 21, 8 foram recuperadas hoje no Rio de Janeiro. Então, vejam em que pé nós estamos. Então, como eu disse antes, são policiais, são militares, muitas vezes graduados, na maioria das vezes, por sinal. Então, é isso. É assim que nós vamos, e aí é trágico e é um perigo para todos nós. Mas, assim, o que mais me incomoda é porque a imprensa agora parece estar acordando um pouquinho, porque já deve ter visto assim, nossa senhora, quanta merda eu já falei na vida, né? A imprensa. E aí, nesse momento, até está se posicionando bem. Mas daqui a pouco esquece. E aí, daqui a pouco, quando tem que invadir uma favela e matar 50, 80, é justificado. É a mesma lógica. E olha, lembre-se aqui também, que eu falei, né, que se eu fosse um acadêmico, estaria fazendo uma correlação entre o que está sendo vivido em Gaza e o que se vive nas favelas cariocas e tal. Tem 3 dias, eu acho, o André Trigueiro falou algo muito parecido. É isso. Tchau.